Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou fazendo esse vídeo aqui como complemento do conteúdo que eu já coloquei para vocês lá no Moodle. É a explicação de cada um dos tópicos que estão lá. Eu também deixei lá no Moodle os conteúdos que nós estudamos antes da interrupção das atividades. E também deixei lá o link para 2 videozinhos que eu fiz ainda durante esse processo, também a título de revisão, que eu acredito que seja suficiente para vocês resgatarem alguns dos conteúdos que nós estudamos enquanto a gente ainda tinha os nossos encontros presenciais. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o estudo da reta, especificamente sobre a equação geral, a equação reduzida, a equação paramétrica, a equação segmentária da reta, e também sobre posições relativas entre duas retas, especificamente sobre paralelismo e perpendicularidade entre duas retas. Vamos lá, pessoal. Para começar, a gente lembra que a equação geral da reta ela tem essa carinha aqui, ax mais by mais c. E isso é verificável, como a gente vai fazer agora. Eu tenho aqui 3 pontos, esses 3 pontos eles estão em uma reta R dada. Desses 3 pontos eu conheço necessariamente a ordenada e a abscissa do A e do B. E eu peguei aqui um terceiro ponto genérico também pertencente a essa reta. Nós vimos antes da interrupção das atividades que se 3 pontos eles não são colineares, então se eu pegar aqui 3 pontos que não são colineares, estes 3 pontos eles determinam um triângulo. E nós vimos também que a área de um triângulo, que a área desse triângulo, ela pode ser calculada conhecendo-se as coordenadas destes 3 vértices, determinamos uma matriz, calculamos o determinante dessa matriz e a área será igual a metade do módulo do determinante. Acontece que se 3 pontos estão colineares, é como se eu tivesse aqui um triângulo nulo, um triângulo cuja área é 0. E se eu zerar este valor S, eu terei meio aqui, passa dividindo, 0 dividido por qualquer coisa é 0, então o módulo do determinante é 0. Ou seja, se eu calcular o determinante e o determinante for 0, isso vai me garantir que os 3 pontos eles estão alinhados, eles fazem parte da mesma reta. Então eu vou fazer aqui o cálculo do determinante da matriz que tem esses 3 pontos. Este ponto cujas coordenadas são conhecidas, eu sei a abscissa e sei a ordenada, e este aqui também é conhecido, eu sei a abscissa e sei a ordenada. E este aqui é um ponto genérico que eu peguei sobre essa reta para poder simular aqui o triângulo nulo. Então eu escrevi aqui na matriz estes 3 pontos, começando pelo ponto genérico x, y, o x do A e y do A, que são as coordenadas deste ponto A, e o x do B e y B, que são as coordenadas deste ponto B. Para completar a ordem 3, então eu completei aqui com 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Então eu vou calcular aqui o determinante da seguinte forma: x do A, x do B, y do A, y do B, 1 e 1, e vou repetir as duas primeiras colunas: x do A, x do B, y do A, y do B. Calculando aqui, eu vou ter x vezes y do A vezes 1, x, y do A. Y vezes 1 vezes x do B, y, x do B. 1 vezes x do A vezes y do B, x do A, y do B. Agora, no outro sentido, lembrando que tem que inverter o sinal. Então, y vezes x do A, então vai ficar menos y vezes x do A. X vezes 1 vezes y do B, x, y do B. E, finalmente, 1 vezes y do A vezes x do B, menos 1 y do A, x do B. Agora, eu vou fazer aqui um agrupamento da seguinte forma: todos os que tiver o x do ponto genérico, eu vou colocar juntos. Todos os que tiverem o y do ponto genérico, eu vou colocar juntos. E os que não tiverem, eu vou colocar juntos. Então, eu vou pegar aqui, ó, este daqui, este carinha aqui, com este carinha aqui. Por que esses dois? Porque eles têm o x aqui do ponto genérico. Então, eu vou ter x, y, e aqui menos x, y, b. Agora, a mesma coisa com y. Então, eu vou pegar este carinha aqui e vou pegar este carinha aqui. Mais y, x do b, menos y, x do a. E, finalmente, estes dois que não têm nem o x e nem o y do ponto genérico, eu vou colocar aqui, ó, mais x do a, y do b, menos
y do A, x do B. Neste carinha aqui, eu consigo fazer o seguinte. Tem x aqui, eu coloco o x em evidência e sobra YA menos YB. Aqui, a mesma coisa. Tem y aqui, eu coloco este y em evidência e sobra x do B menos x do A. Mais todo este carinha aqui que sobrou. X do A, y do B, menos y do A, x do B. Acontece que eu falei a princípio que o x do A e o y do A e o x do B e o y do B são conhecidos. Eles determinam dois pontos e dois pontos são suficientes para determinar uma reta. Portanto, este y do A, y do B, esse x do B e x do A e este carinha todo aqui, eles são conhecidos. Então eu vou chamar ele de uma constante. Eu vou chamar isso aqui de A, vou chamar isso aqui de B e vou chamar isso aqui de C. Também é uma característica que este determinante tem que ser igual a zero para estes pontos estarem alinhados. Então necessariamente eu tenho que fazer isso aqui ficar igual a zero. Então o que eu vou ter para finalizar? Eu vou ter o x vezes A vai me dar AX, mais o y vezes B vai me dar BY, mais o C sozinho vai ter que ser igual a zero. Quando isso for igual a zero, eu tenho uma reta. Então, de fato, este carinha aqui, ele determina uma reta. A equação reduzida da reta. Vejamos aqui. A gente diz que a equação reduzida da reta ela é representada por essa expressão. Então, este valor aqui, a gente chama ele de coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? É o valor que representa essa inclinação. Este alfa aqui é o ângulo, cuja tangente representa o coeficiente angular. E este Q aqui, ele é o valor da ordenada onde a reta cruza o eixo Y. Pois bem, em que isso ajuda a gente? Vamos verificar se isso aqui é verdade, ou seja, se aquilo ali de fato determina essa reta. Para eu fazer isso, eu vou precisar aqui de um ponto genérico novamente. Este ponto genérico, eu vou pegar esse aqui, ó, o ponto PXY. Eu tracei aqui uma linha que é paralela ao eixo X. Traçando essa linha paralela ao eixo X, eu tenho este ângulo, que está relacionado ao coeficiente angular, e tenho este ângulo. A gente sabe que se esta linha é paralela a este eixo, estes dois ângulos eles têm as mesmas medidas. Eu sei que os ângulos alternos internos de duas retas cortadas por uma transversal, eles são iguais, então este ângulo aqui é alfa também, e os ângulos opostos pelo vértice são iguais, então este alfa é igual a este e este é igual a este. Logo, este alfa é igual a este valor aqui. Pois bem, eu vou calcular isso aqui. Isso aqui eu vou calcular utilizando a tangente. Então, a tangente daquele ângulo alfa será igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto é essa medida aqui. Ele vai do Q, já que aqui é o Q, é a ordenada, menos este valor aqui. Este valor aqui é o Y. Então, eu vou colocar Q menos Y. Dividido por, mesma coisa em relação ao x agora, cateto adjacente. Então, eu vim do P para este ponto. Agora eu venho daqui, 0 menos x. 0 menos x. Calculando isso aqui, eu vou chamar essa tangente de alfa, eu vou dar um nome para ela. Eu vou chamar de M. M é igual a Q menos Y sobre menos x. Então, menos xm é igual a Q menos y. Menos Q menos xm igual menos y. Todo mundo negativo? Então eu vou multiplicar por menos 1 para ficar todo mundo positivo. Y é igual a xm mais q. De fato, o carinha que a gente queria. Eu também posso escrever a equação reduzida a partir da equação geral da reta. Lembrando que a equação geral da reta é ax mais by mais c igual a zero. Eu vou deixar aqui isolado by igual a menos ax menos c. Este b vai lá para o outro lado, então menos ax menos c sobre b. E aí eu tenho aqui que y é igual a menos ax sobre b menos c sobre b. Se eu disser que este m é igual a menos a sobre b e disser que o q é igual a menos c sobre b, eu tenho que o y será igual a mx mais q. Bem, vamos em frente. A equação segmentária da reta.
A equação segmentária da reta ela pode ser representada por essa equação. X sobre P mais Y sobre Q tem que ser 1. A ideia de equação segmentária da reta é justamente de pegar um segmento, como o nome já diz. Então eu vou pegar aqui um segmento, mas é um segmento muito característico, porque sempre que eu tiver uma reta que não for paralela nem ao eixo X e nem ao eixo Y, ela necessariamente vai cortar o eixo X e o eixo Y em algum ponto. Então aqui eu estou pegando dois pontos muito particulares, e esses dois pontos, eles são representados por o Q, que é 0 e Q, é um ponto sobre o eixo Y, que corta o eixo Y na ordenada Q, e o ponto P é um ponto sobre o eixo X, que corta o eixo X na abscissa P. Então, é o ponto Q, 0 e Q, e o ponto P, P e 0. Se nós calcularmos aqui o determinante, como a gente já sabe pela equação geral da reta, se nós formos calcular a equação geral da reta, utilizando esses dois pontos, eu vou ter o ponto genérico, x, y, a ordenada 0Q, a ordenada P0, completei com 1. Calculando isso aqui, tem que dar 0 o determinante, lembrando, para poder ser uma reta. Então eu vou ter x, y, 1, 0, Q, 1, P, 0, 1. Repetindo as duas primeiras colunas, x, 0, P, y, Q, 0. Aqui eu vou ter x vezes Q, aqui eu vou ter y vezes P, e isso aqui vai dar 0. No outro sentido, isso aqui vai dar 0, isso aqui também vai dar 0, e isso aqui vai dar PQ. Como é o outro sentido, ele tem que ser negativo, menos PQ. E isso tem que ser 0 para estar alinhado e determinar uma reta. Daqui eu posso fazer xq mais yp igual a PQ. Está negativo aqui, soma dos dois lados, PQ. Se eu dividir essa equação inteira por PQ, eu vou ter xq dividido por PQ mais yp dividido por PQ igual a PQ dividido por PQ. Este Q simplifica com este P simplifica com este, e aqui o PQ simplifica com PQ. Eu vou ficar com x sobre P mais y sobre Q igual um número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1. Então, x sobre P mais y sobre Q é igual a 1. Quem é esse P e esse Q? Se eu pegar o valor x e dividir ele pela abscissa do ponto P e pegar o valor y e dividir pela ordenada do ponto Q, estes valores têm que dar 1, e se isso acontecer, eu tenho necessariamente uma reta. Continuando, a equação paramétrica da reta. A ideia das equações paramétricas é representar as retas através de um parâmetro, ou seja, uma variável que vai fazer uma ligação de duas equações que pertencem a uma mesma reta. Como assim? Então eu tenho aqui um exemplo para a gente poder entender a ideia. Eu tenho aqui um parâmetro que diz que o x é igual a t mais 9 e outro parâmetro que diz que o y é igual a 2t menos 1. Este t é uma forma de o parâmetro determinar para mim qual é o coeficiente angular. E neste contexto aqui também fica determinado um ponto específico da reta. Então eu coloquei aqui a reta x igual a t mais 9. O que é x igual a t mais 9? É uma reta em que todos os valores do x vão ser 9. Essa reta azul aqui, ó. Então x é igual a t mais 9. A mesma coisa nessa, só que agora o x vai valer menos 1. Então essa reta rosa aqui embaixo, ó, é a reta y igual a 2t menos 1. Elas se encontram neste ponto. E isso me determina um ponto da reta, que é a reta que eu preciso representar. E o coeficiente angular da reta, ele fica definido pelo restante do parâmetro. Então, como que a gente vai calcular, então, qual reta que é essa daqui? Vejamos. Eu vou isolar o t em uma dessas equações e substituir na outra. Ou eu poderia isolar o t nas duas e igualar. Mas eu vou fazer dessa forma. Eu vou isolar o t aqui. Então vai ficar t é igual a x menos 9. E essa informação 1 eu vou substituir aqui. Então y é igual a 2, aí viria o t. No lugar do t eu vou colocar x menos 9, que foi o que eu encontrei aqui para o valor de t, menos 1. Y é igual 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 9, menos 18, menos 1. Y é igual a 2x
menos 19. Essa daqui já é a equação reduzida da reta. Nós também poderíamos encontrar a equação geral da reta escrevendo 2x negativo mais y menos mais 19 igual a 0. Essa seria a equação geral dessa reta aqui. Tudo bem? Então eu tenho aqui uma reta e essa reta é única a partir destes parâmetros. Vamos em frente. Posições relativas entre duas retas. A primeira posição relativa entre duas retas que a gente vai conversar é a condição de paralelismo. Duas retas elas são paralelas se os seus coeficientes angulares forem iguais ou se eles não existirem. As retas paralelas não têm nenhum ponto em comum ou possuem todos os pontos em comum. Então, aqui eu tenho duas retas, elas não têm nenhum ponto em comum, R e S, e eu sei que essas retas elas são paralelas porque o coeficiente angular delas não existe. E isso vai acontecer quando a inclinação delas aqui for de 90 graus. Só recordando que se aqui é 90 graus, o que determina que o coeficiente angular é a tangente desse ângulo e a tangente de 90 graus, lembrando que tangente é seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo, e aqui o cosseno de 90 graus é zero. Portanto, eu teria uma divisão por zero e assim fica demonstrado que não existe essa tangente. Logo, essas retas não têm inclinação, de fato, elas são perpendiculares a esse eixo aqui, mas esse ângulo é o mesmo, isso me garante que as retas são paralelas. Então, quando o coeficiente angular das duas retas não existe, eu sei que o ângulo entre elas é um ângulo de 90 graus, e tendo as duas o mesmo ângulo, eu posso garantir que elas são paralelas. A outra situação em que eu tenho duas retas paralelas é essa situação aqui. Então, aqui eu vou ter este ângulo, e esses dois ângulos eles têm que ser iguais para garantir que essas duas retas são paralelas. Eu posso garantir que esses dois ângulos são iguais quando o m da reta S, ou o coeficiente angular da reta S, for igual ao m da reta R, ou seja, o coeficiente angular da reta R. Se os dois coeficientes angulares forem iguais, eu posso garantir que essas retas são paralelas, reta R, reta S. Também é possível haver uma situação em que as duas retas coincidam. Então, se eu desenhar aqui uma reta T coincidindo exatamente com a reta S, eu posso garantir que S e T são paralelas, já que as duas, obviamente, vão ter o mesmo coeficiente angular. Para finalizar, nós vamos olhar as posições relativas entre duas retas, especificamente a ideia de perpendicularidade. O que é perpendicular? Quando duas retas são perpendiculares. Perpendicular é quando elas se encontram, tem um ponto em comum, elas se encontram nesse ponto, e elas formam um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então, duas retas são perpendiculares se o produto dos seus coeficientes angulares for igual a 1. Vamos demonstrar que isso é verdade, que se eu multiplicar os coeficientes angulares, eu vou ter 1, e isso me garante que as retas são perpendiculares. Como eu disse, retas perpendiculares se encontram num único ponto e formam entre si um ângulo de 90 graus. Bem, vejam aqui os dois ângulos. Estes dois ângulos, α1 e α2, eles representam a inclinação da reta. Se eu calcular a tangente de α2, eu tenho o m, que é o coeficiente angular dessa reta. Se eu calcular aqui a tangente de α1, eu tenho esse m1 aqui, que é o coeficiente angular dessa reta. Vejam que eu tenho aqui um triângulo e que a soma dos três ângulos de um triângulo nós sabemos que é 180 graus. Este ângulo junto com este ângulo dá 180. Eu vou chamar este ângulo aqui de α3. Então, α1 mais α2 mais α3 dá 180. Perceba que o α3 mais o α2 também dá 180. Então, eu vou escrever essas informações aqui. α1 mais 90 graus mais α3 é igual a 180. São os três ângulos do triângulo. E o α3 mais o α2 também é igual a 180. Como esta equação 1, ela está dando 180, e essa equação 2, ela também está dando 180, eu posso garantir que este primeiro membro é igual a este. Então, α1 mais 90 mais α3 é igual a α3 mais α2. α3 e α3 subtrai dos dois lados, então eu chego à conclusão de que o α2 é igual ao α1 mais 90. Isso aqui é um teorema que diz que um ângulo externo em um triângulo
é sempre igual à soma dos outros dois ângulos postos a ele. Garantido que isso aqui é verdade, vamos em frente. Pois bem, agora que a gente já sabe que o α2 é igual a 90 mais o α1, nós vamos calcular isso aqui. Isso aqui, lembrando que o M2, que é o coeficiente angular dessa reta S aqui, ele vai ser igual a tangente do α2. A tangente do α2 é igual ao seno do α2 dividido pelo cosseno do α2. Só que o α2, ele é 90 mais α1. Então, eu vou ter seno de 90 mais α1 sobre o cosseno de 90 mais α1. Aqui em cima, a gente tem uma identidade trigonométrica que a gente consegue resolver isso. O pessoal até canta para poder lembrar, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Esse carinha aqui de cima, ele vai ser igual ao seno de 90 graus vezes o cosseno do α1 mais o seno do α1 vezes o cosseno de 90 graus. Esse cara aqui de baixo eu também tenho uma identidade trigonométrica para poder calcular ele. Cosseno A, cosseno B menos seno A, seno B. Então, cosseno de 90 graus vezes o cosseno do α1 menos seno de 90 graus vezes seno do α1. A gente sabe que o cosseno de 90 graus vai para zero e o cosseno de 90 graus vai para zero. E a gente sabe que o seno de 90 graus é 1 e o seno de 90 graus é 1. Então aqui a gente tem 1 vezes o cosseno, cosseno. E aqui vai para zero, isso aqui fica 1 vezes seno, negativo, então menos seno de α1. Ora, a gente sabe que a tangente é o seno sobre o cosseno. E aqui está cosseno sobre seno. Então isso aqui é a cotangente, ou seja, o inverso da tangente. Logo, a tangente de α2 é igual ao menos o inverso da tangente de α1. Essa relação vai me dar que a tangente de α2 é o M2, é igual a menos o inverso, a tangente de α1 é o M1. Tá dividindo aqui o M1 vezes o M2 tem que ser igual a menos 1. Opa, tá errado aqui, né? Menos 1. Então, duas retas são perpendiculares se o produto de seus coeficientes angulares for igual a menos 1. Tá aqui a demonstração disso. Se você quiser saber se duas retas são perpendiculares, você multiplica os coeficientes angulares das duas. Se der menos 1, é porque elas são perpendiculares. Se der qualquer outro valor, elas não são perpendiculares. Então, seguindo, não se esqueça de acessar o Moodle e fazer os exercícios que eu deixei lá para vocês. Muito obrigado e até a semana que vem.